e do material azul, e púrpura, e carmesim, fizeram as vestimentas do ministério para ministrar no santuário, e também fizeram as vestiduras sagradas para Arão, como o Senhor o havia mandado a Moisés. Fez também o éfode de ouro, de azul e púrpura e carmesim, e linho torcido. E estenderam as placas de ouro, e cortaram cachos para tecê-los entre o azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho com delicada obra. Fizeram-lhe as ombreiras que se juntassem, e uniam-se em seus dois lados, e o cinto do éfode que estava sobre ele era do mesmo, conforme sua obra, de ouro, material azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido, como o Senhor o havia mandado a Moisés. E lavraram as pedras de ônix cercadas de engastes de ouro, gravada de gravura de selo com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória aos filhos de Israel, como o Senhor o havia a Moisés mandado. Fez também o peitoral de primorosa obra, como a obra do éfode, de ouro, azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido. Era quadrado, dobrado fizeram o peitoral. Sua comprimento era de 1 palmo, e de 1 palmo sua largura, dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras. A primeira ordem era um sárdio, um topázio, e um carbúnculo. Este a primeira ordem. A segunda ordem, uma esmeralda, uma safira, e um diamante. A terceira ordem, um jacinto, uma ágata, e uma ametista. E a quarta ordem, um berilo, um ônix, e um jaspe, cercadas e encaixadas em seus engastes de ouro, as quais pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os nomes deles, como gravuras de selo, cada uma com seu nome segundo as 12 tribos. Fizeram também sobre o peitoral as correntes pequenas de feitura de trança, de ouro puro. Fizeram também os 2 engastes e os 2 anéis, de ouro, os quais 2 anéis de ouro puseram nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 tranças de ouro naqueles 2 anéis aos extremos do peitoral, e fixaram as 2 extremidades das 2 tranças nos 2 engastes, que puseram sobre as ombreiras do éfode, na parte dianteira dele, e fizeram 2 anéis de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, em sua orla, a parte baixa do éfode. Fizeram também 2 anéis de ouro, os quais puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na parte dianteira, diante de sua juntura, sobre o cinto do éfode, e ataram o peitoral de seus anéis aos anéis do éfode com um cordão de material azul, para que estivesse sobre o cinto do mesmo éfode, e não se separasse o peitoral do éfode, como o Senhor o havia mandado a Moisés. Fez também o manto do éfode de obra de tecelão, todo de azul, com sua abertura no meio dele, como a abertura de um colarinho, com uma borda em derredor da abertura, para que não se rompesse. E fizeram nas orlas do manto as romãs de azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido. Fizeram também os sinos de ouro puro, os quais sinos puseram entre as romãs pelas orlas do manto ao redor entre as romãs, um sino e uma romã, um sino e uma romã ao redor, nas orlas do manto, para ministrar, como o Senhor o mandou a Moisés. Igualmente fizeram as túnicas de linho fino de obra de tecelão, para Arão e para seus filhos, também a mitra de linho fino, e os adornos das tiaras de linho fino, e os calções de linho torcido, também o cinto de linho torcido, e de material azul, e púrpura, e carmesim, de obra de bordador, como o Senhor o mandou a Moisés. Fizeram também a prancha da coroa santa de ouro puro, e escreveram nela de gravura de selo, o rótulo, Santidade ao Senhor, e puseram nela um cordão de azul, para colocá-lo em alto sobre a mitra, como o Senhor o havia mandado a Moisés. E foi acabada toda a obra do tabernáculo do testemunho, e fizeram os filhos de Israel como o Senhor o havia mandado a Moisés, assim o fizeram. E trouxeram o tabernáculo a Moisés, o tabernáculo e todos os seus utensílios, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, e suas colunas, e suas bases, e a coberta de peles vermelhas de carneiros, e a coberta de peles finas, e o véu da cortina, a arca do testemunho, e suas varas, e o propiciatório, a mesa, todos os seus utensílios, e o pão da proposição, o candelabro limpo, suas lâmpadas, as lâmpadas que deviam manter-se em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária, e o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina para a porta do tabernáculo, o altar de bronze, com sua grelha de bronze, suas varas, e todos os seus utensílios, e a pia, e sua base, as cortinas do átrio, e suas colunas, e suas bases, e a cortina para a porta do átrio, e suas cordas, e suas estacas, e todos os vasos do serviço do tabernáculo do testemunho, as vestimentas do serviço para ministrar no santuário, as sagradas vestiduras para Arão o sacerdote, e as vestiduras de seus filhos, para ministrar no sacerdócio, em conformidade a todas as coisas que o Senhor havia mandado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. E viu Moisés toda a obra, e eis que a fizeram como o Senhor havia mandado, e abençoou-os. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: No primeiro dia do mês primeiro farás levantar o tabernáculo do testemunho,
e porás nele a arca do testemunho, e a cobrirás com o véu, e meterás a mesa, e a porás em ordem, meterás também o candelabro e acenderás suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e porás a cortina diante da porta do tabernáculo. Depois porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo do testemunho. Logo porás a pia entre o tabernáculo do testemunho e o altar, e porás água nela. Finalmente porás o átrio em derredor, e a cortina da porta do átrio. E tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo, e tudo o que está nele, e lhe santificarás com todos os seus utensílios, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e será um altar santíssimo. Também ungirás a pia e sua base, e a santificarás. E farás chegar Arão e a seus filhos à porta do tabernáculo do testemunho, e os lavarás com água. E farás vestir Arão as vestimentas sagradas, e o ungirás, e o consagrarás, para que seja meu sacerdote. Depois farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, e serão meus sacerdotes. E será que sua unção lhe servirá por sacerdócio perpétuo por suas gerações. E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe mandou, assim o fez. E assim no dia 1º do primeiro mês, no 2º ano, o tabernáculo foi erigido. E Moisés fez levantar o tabernáculo, e assentou suas bases, e colocou suas tábuas, e pôs suas barras, e fez erguer suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura em cima do mesmo, como o Senhor havia mandado a Moisés. E tomou e pôs o testemunho dentro da arca, e colocou as varas na arca, e em cima o propiciatório sobre a arca, e meteu a arca no tabernáculo, e pôs o véu da tenda, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor havia mandado a Moisés. E pôs a mesa no tabernáculo do testemunho, ao lado norte da cortina, fora do véu, e sobre ela pôs por ordem os pães diante do Senhor, como o Senhor havia mandado a Moisés. E pôs o candelabro no tabernáculo do testemunho, em frente da mesa, ao lado sul da cortina, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia mandado a Moisés. Pôs também o altar de ouro no tabernáculo do testemunho, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, como o Senhor havia mandado a Moisés. Pôs também a cortina da porta do tabernáculo, e colocou o altar do holocausto à porta do tabernáculo do testemunho, e ofereceu sobre ele holocausto e presente, como o Senhor havia mandado a Moisés. E pôs a pia entre o tabernáculo do testemunho e o altar, e pôs nela água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavavam nela suas mãos e seus pés, quando entravam no tabernáculo do testemunho, e quando se traziam ao altar, se lavavam, como o Senhor havia mandado a Moisés. Finalmente erigiu o átrio em derredor do tabernáculo e do altar, e pôs a cortina da porta do átrio. E assim acabou Moisés a obra. Então uma nuvem cobriu o tabernáculo do testemunho, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E não podia Moisés entrar no tabernáculo do testemunho, porque a nuvem estava sobre ele, e a glória do Senhor o tinha enchido. E quando a nuvem se erguia do tabernáculo, os filhos de Israel se moviam em todas suas jornadas. Porém, se a nuvem não se erguia, não se partiam até o dia em que ela se erguia, porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite nele, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Parabéns, você terminou a leitura de Êxodo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João veio a batizar no deserto, e a pregar o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém saíam até ele, e eram todos batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, e um cinto de couro em sua cintura, e comia gafanhotos e mel do campo. Ele pregava assim: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. A ele não sou digno de me abaixar para desatar a tira das suas sandálias. De fato eu tenho-vos batizado com água, porém ele vos batizará com Espírito Santo. E aconteceu que, naqueles dias, Jesus de Nazaré da Galileia veio, e foi batizado por João no Jordão. E assim que saiu da água, viu os céus se abrirem, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E veio uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em quem me agrado. E logo o Espírito o impeliu ao deserto. Ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo se cumpriu, e o reino de Deus está perto. Arrependei-vos, e crede no evangelho. E enquanto andava junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e fareis serdes pescadores de gente. Então logo deixaram suas redes, e o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco,
consertando as redes. E logo chamou. Então eles deixaram o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Eles entraram em Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E ficavam admirados com o seu ensinamento, pois, diferentemente dos escribas, ele os ensinava como quem tem autoridade. E havia na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, que gritou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai dele. E o espírito imundo, provocando convulsão nele, e gritando em alta voz, saiu dele. Assim todos ficaram admirados, e perguntavam entre si: Que é isto? Que novo ensinamento é este que, com autoridade, ordena até aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem? E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Salmo de Davi. Disputa, Senhor, contra os meus adversários, luta contra os que lutam contra mim. Pega os teus pequenos e grandes escudos, e levanta-te em meu socorro, e tira a lança, e fecha o caminho ao encontro de meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou tua salvação. Envergonhem-se, e sejam humilhados os que buscam matar a minha alma. Tornem-se para trás e sejam envergonhados os que planejam o mal contra mim. Sejam como a palha perante o vento, e que o anjo do Senhor os remova. Que o caminho deles seja escuro e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem motivo eles esconderam de mim a cova de sua rede, sem motivo eles cavaram para minha alma. Venha sobre ele a destruição sem que ele saiba de antemão, e sua rede, que ele escondeu, que o prenda, que ele, assolado, caia nela. E minha alma se alegrará no Senhor, ela se encherá de alegria por sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras ao miserável daquele que é mais forte do que ele, e ao miserável e necessitado, daquele que o rouba? Levantam-se mais testemunhas, exigem de mim coisas que não sei. Ele retribui o bem com o mal, desolando a minha alma. Mas eu, quando ficavam doentes, minha roupa era de saco, eu afligia minha alma com jejuns, e minha oração voltava ao meu seio. Eu agia para com eles como para um amigo ou irmão meu, eu andava encurvado, como que de luto pela mãe. Mas quando eu vacilava, eles se alegravam e se reuniam, inimigos se reuniam sem que eu soubesse, eles me despedaçavam em palavras, e não se calavam. Entre os fingidos zombadores em festas, eles rangiam seus dentes por causa de mim. Porque por mim teus dias serão multiplicados, e anos de vida te serão aumentados. Se fores sábio, serás sábio para ti, e se fores zombador, somente tu suportarás.